Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso canal da Sociedade Chesterton Brasil. E aí eu quero falar com vocês sobre um momento que não é tão comentado. Quem quiser, eu convido vocês vivamente, vai lá na nossa página do Instagram. Instagram ficou maravilhoso, né? Essa tentativa aí de sotaque. Instagram. Mas vai lá no Instagram e a gente tem, né, no ano, eu acho que foi 2021, nós gravamos entre maio e junho uma série, né, de lives falando da vida de Chesterton. Então nós temos ali uma live falando sobre também o fim da vida de Chesterton. E é sobre esse fim da vida de Chesterton, que aconteceu em 36, que eu quero conversar com vocês. Desculpem, não vou trazer referência aqui. Todos os locais que eu encontrei pessoal falando do leito de morte do Chesterton. Isso figura também, né, nas biografias de Chesterton, mas eu acredito que não tem um documento oficioso da qual se tira isso, tá? Mas que uma das últimas coisas que Chesterton teria dito é que, né, agora, né, para ele a questão estava clara, né, que estava claramente as coisas entre luz e trevas e todos teriam que escolher um lado, tá? E essa escolha de um lado, tá, muitas pessoas muitas vezes gostam, sentem-se mais ou menos confortável com uma atitude. Alguns, claro, aqui eu estou generalizando, tá? Tem gente que gosta do conflito, tem gente que gosta da briga, né? Eu tenho um muito bom amigo meu que ele tem que se segurar para não entrar em discussões que ele gosta, né, de discutir. Não é que é uma pessoa que gosta de tumultuar o ambiente, né, mas é uma pessoa que, né, quando tem que brigar, requisitar, reivindicar, ela não se faz de rogada, tá? Mas eu já não sou esse cara, eu sou o cara que realmente gosta de evitar o conflito, certo? E é bacana, é confortável isso para a maioria das pessoas. Por quê? Porque, claro, as pessoas não ficam indispostas, principalmente num país como o nosso, que a impressão que eu tenho que as pessoas que são... O que eu quero comentar é o seguinte: as pessoas não têm muita clareza das ideias, via de regra, né? Pelo menos a minha experiência é essa, assim. Não, uma coisa, né, referente a isso, falando, né, o ditado, né, brincadeira que o pessoal faz por aí. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mas que argumentos e ideias são elementos teóricos, né, são elementos que não se referem ao sujeito enquanto sujeito. Eu não preciso brigar no sentido de criar inimizade, acabar com relações, ou mesmo, muito lastimavelmente, tragicamente, sair agredindo os outros, porque a pessoa tem uma ideia distinta da minha, mesmo que seja uma ideia grave, tá? Então, esse tipo de coisa. Claro, alguns vão falar assim: Rodrigo, certas coisas são indefensáveis. A gente sabe que tem certas opiniões, né, expressões que vão causar, sim, penalidades legais para as pessoas. Isso tem todo o seu contexto e o seu porquê, tá? Mas, via de regra, tá, a maioria das opiniões são coisas que nós podemos expressar e discordar sem, com isso, precisar entrar em dificuldade com as pessoas. E nós temos muito a tendência de que, porque alguém está mal esclarecido sobre matéria, por exemplo, né, acontece muitas vezes hoje, a pessoa criou todo o imaginário, tá? Quem é de tal partido ou de tal vertente política é malvado. Por quê? Porque você não vê que essa ideologia causa esse e esse problema, você não vê que tem gente sofrendo aqui ou ali, ou no nosso país ou fora dele, por causa dessa ideologia que tu está defendendo, por causa deste partido que tu está defendendo. Este cara é um crápula, este cara é um corrupto, este cara está envolvido com isso, porque não sei o que mais. E aí a nossa ideia, muitas vezes, como é que as coisas figuram para nós? Que aquele que diante de nós, e é muito interessante porque muitas vezes isso acontece com o familiar do sujeito, né? É a mãe, é o pai, é o tio, né? E você começa a tratar a pessoa como de fato ela estivesse advogando aquela, né, ideologia, ideia, tese, porque ela de fato quer ver as pessoas sofrendo, porque ela quer ver as pessoas sendo qualquer coisa, porque ela quer ver, sei lá, a economia do país indo pro buraco, não sei, tá? É coisa que você
atribua como consequência de defender as ideias que aquela pessoa está defendendo. Quando na verdade nós deveríamos ter clareza de que muito provavelmente o nosso amigo, o nosso parente, né, o nosso familiar, ele defende aquelas ideias porque ele acredita que é o melhor. Ele é uma pessoa boa, ele é alguém bacana. Se ele está defendendo isso, é porque ele enxerga que aquilo ali, né, muito provavelmente vai levar a um lugar melhor. É claro que daí vocês vão questionar questões morais, tem gente que tem ideias imorais, né, e acredito que o melhor são ideias imorais, por exemplo, uma pessoa que acha que é moral, né, ou melhor em alguma circunstância, o aborto, né, procurado por si mesmo, né. O que é o aborto procurado por si mesmo? Não, o aborto quer causar o aborto, né. Existem situações morais distintas, né, por exemplo, uma pessoa que se encontra, né, uma gestante que descobre, né, que está com, por exemplo, um câncer, né. O tratamento agressivo pode levar ao aborto. O dever dessa mulher é tentar, sempre que possível, né, com todos os meios, né, manter a gravidez, mas ela não tem a obrigação de não se tratar por causa da gravidez, né? Não é a obrigação moral dela não se tratar por causa da gravidez. Mas ela tem a obrigação moral, sim, de, junto com o tratamento, fazer todo o possível para que essa gestação continue. Essas são diferenças. Agora, o aborto querido por si mesmo é uma imoralidade, certo? Então tem pessoas que têm essa convicção, mas mesmo uma convicção imoral dessas, geralmente é abraçada junto com, não, mas ela está pensando em outras coisas, ela está pensando no sofrimento da mulher, ela está pensando às vezes até de uma maneira que na minha opinião não faz sentido nenhum, né? Na minha opinião, na minha convicção não faz sentido nenhum, a vida que a criança pode levar, né? E eu acredito que qualquer um que lide aí com qualquer pessoa que esteja em sofrimento, principalmente sofrimento material, porque nunca ninguém pensa nessa situação de sofrimento psíquico, pensa que a pessoa vai nascer num estado de miséria, coisa do tipo. As pessoas estão brigando pelas suas vidas nessas condições, procurando o que comer, procurando onde trabalhar, procurando sobreviver. A gente não vê as pessoas procurando a morte, tá? Então quer dizer, é natural que, bom, no mínimo, eu não tomo essa decisão por ela, né? Mas, geralmente as pessoas estão, mesmo quando defendem ideias imorais, e Chesterton vai dizer isso em algum grau, quando fala, né, que um homem, via de regra, mesmo quando vai ao pecado, está procurando a Deus. Porque ele está procurando a felicidade, ele está procurando o alívio das suas dores, ele está procurando essas coisas. E muitas vezes as pessoas advogam ideias equivocadas, né, porque também estão procurando, acredito que essas ideias causam, no mínimo, um mal menor. Tá? Isso já deveria ser o suficiente para eu lembrar desse tipo de coisa, né, e ser capaz, então, de, né, ter um ato de benevolência em relação a quem está comigo. Né? No mínimo tentar compreender a pessoa, ter paciência com o ponto de vista dela, né? Pensar também sobre o meu ponto de vista. Tem questões que não são de convicção, tem questões que são realmente opinião, mas assim por diante, tá? Bom, dito isso, a gente precisa ter claro de que como eu estou num lugar, especialmente aqui no Brasil, onde as pessoas muito claramente acabam corporificando as ideias em quem as defende, ou seja, a pessoa acaba tornando, né, tomando uma frente, né, de conflito, de tudo, né, inimizade, com alguém que defende ideias que ela, né, profundamente discorda, tá? O pessoal brinca com isso, inclusive, final de ano. A tendência do brasileiro, eu percebo, a minha impressão, é de querer ficar bem com todo mundo. Isso é muito perigoso, tá? Por quê? Isso é uma impressão que eu tenho, tá, pessoal? Nada, ô brasileiro. Poxa vida, quantos brasileiros eu conheci? Eu não devo ter conhecido, tem que ter um mundo de zero até começar a chegar no númerozinho da proporção dos brasileiros que eu conheci ao longo da minha vida, tá? Mas é a impressão que eu tenho. Vamos imaginar que essa impressão está correta? Vamos falar dos perigos dela, tá? Isso é muito perigoso. Por quê? Porque isso vai levar naturalmente à incoerência de vida. Tá? Ou seja, no ambiente ou com um determinado grupo, eu vou acabar, né, proferindo essas ideias ou não defendendo nada. Ou então em outro grupo eu vou acabar proferindo outras ideias que são contraditórias com esses. No fundo, eu não vou ter convicção nenhuma. Isso aqui é a verdade. E uma vida sem convicção acaba se tornando uma vida medíocre e cínica. Ou seja, o que concretamente eu não abro mão? Porque se eu quero ficar bem com todo mundo, eu já estou, né, via de regra, usando as ideias
simplesmente como um flatus votis, como simplesmente, né, um da boca para fora, tá? Para passar bem com as pessoas. Então, se aquela menina que eu quero ganhar na conversa tem convicções de esquerda, né, eu vou fazer um discurso de esquerda, tá? Se esse meu amigo aqui, né, agora tá junto com a galera da direita, pô, aqui é direita, entendeu? Se esse outro cara é um cara religioso, bah, Jesus Cristo, Nossa Senhora, sei lá que outras religiões a pessoa, ou que outro tipo de religião a pessoa professa, né? Mas, a bênção, glória, né? Sei lá o que mais de outras religiões. Aqui com o amigo ateu, realmente esses, né, cristãos aí são uns coitados, uns infantilizados que querem viver na segurança, né, da infância, né, tendo um Deus, um paizão que cuida deles, né, e assim por diante, que os valida, eles precisam de validação, então esse Deus é o pai validador. Agora, pergunta que não quer calar. Política, filosofia, né, religião, que são coisas fundamentais da vida de um ser humano, tá? Para esse cara não importa nada. Então você nunca vai poder contar com esse cara para fazer um real sacrifício em favor da melhoria da vida social do país. Tu nunca vai ter esse cara capaz de fazer um real sacrifício em favor da verdade. Ou um sacrifício para chegar a alguma verdade pela qual vale a pena viver. E que, quem sabe, vale a pena morrer também. Não matar, mas morrer, né? Se sacrificar por aquilo, certo? Tu nunca vai poder contar com esse cara, tá? Para poder, então, realmente chegar a questionar o que pode nos transcender, como é que eu explico o fenômeno dos milagres e tudo mais. Esse cara, não é que ele vai rejeitar essas coisas, ele não vai sequer se preocupar com elas. Por quê? Porque a experiência concreta que ele faz, o que é o verdadeiro Deus dele? Né? O verdadeiro Deus dele, o verdadeiro projeto político dele, né? A verdadeira verdade dele, é a questão do bem-estar e do passar bem. De tirar a máxima vantagem das situações, de não entrar em complicações e de passar as coisas mais ou menos. E assim, gente, aqui a gente não está falando do avarento, aqui a gente não está falando do cruel, aqui a gente não está falando a gente não está falando de pessoas de grandes maldades ou com grandes desvios. Porque essas pessoas escolheram um lado. Essas pessoas, como disse Chesterton, elas escolheram as trevas, tá? Ou em todos os campos da sua vida, ou num determinado campo. Ah, Rodrigo, então é melhor o cara ser esse cara meio água com açúcar, né? É melhor o cara ser um cara malvado de verdade do que ser um cara com água com açúcar? Pra mim, é melhor água com açúcar. Se eu ter que encontrar pela rua, eu quero encontrar ou o cara que decidiu pela luz, ou encontrar o água com açúcar. É evidente, né? É evidente, ninguém quer uma multidão de cruéis por aí, né? Então, e alguém poderia dizer, e pode ser verdade em vários sentidos, Rodrigo, mas um cruel que muda, vira um cara muito bom. Mas, gente, eu não sou muito, eu acho que os ciscos são muito grandes da gente abraçar essa ideia, né? De que, então é melhor uma sociedade de facínoras, porque é mais fácil fazer uma sociedade de santos a partir de uma sociedade de facínoras. Olha, gente, eu não sei, né? Não me parece que é muito factível essa ideia, não, tá? Eu acho que o que tem que acontecer assim, os caras, né, que realmente optaram pela luz, pagarem o preço do serviço e procurarem trazer mais caras para o seu lado, né, mais caras água com açúcar aí pro seu lado, certo? E aquilo, os caras que querem realmente abraçar o bem e a verdade vão tocar ficha e acabam sendo os caras que realmente governam as coisas, não adianta, né? O poder não aceita vácuo, né? Então, naturalmente, as pessoas que tomam a peito, né, tanto de um lado como do outro, tanto do lado das trevas como do lado da luz, que tomam a peito um lado, geralmente vão ter aquela característica de liderança, vão liderar aqueles que querem ser liderados para o lado que elas estão indo,
e vão assumir os lugares de governança e poder que estão à disposição. Simples assim, tá? Então é isso. Mas eu não iria por esse lado. Mas, sobretudo, né, é importante, agora falando do nosso drama pessoal, né, falando do que nos interessa, que não interessa a você, como indivíduo, como pessoa, com a sua personalidade, tá? O que nos interessa é realmente não sermos esse cara, tá? Claro, nos interessa também, interessa muito não tornarmos os caras das trevas, evidentemente, tá? Mas não nos tornarmos os caras, né? Nos tornarmos os caras da luz, tá? Eu naturalmente estou puxando, tá, os caras da luz para a direita, mas não é por causa de qualquer vertente política não, tá, pessoal? Porque a gente é, desde pequeno, né, educado com a coisa, né, da direita como o lado dominante do ser humano. E a maioria das pessoas são destras, né? Eu, por exemplo, sou a exceção da regra, eu sou canhoto, na verdade, tá? Então, essa frase fora do contexto é uma maravilha, né? Eu com a camiseta vermelha aqui, apesar que tá o Chesterton aqui, né? Mas eu sou canhoto, por exemplo, tá? Mas o que eu quero dizer é isso. O fato que está diante de nós é, em algum grau, nós precisamos considerar que, no fundo, não tem como de fato ser um cara neutro, tá? Eu acho que isso é ainda mais importante do que meramente a questão de qual é o lado que eu vou escolher. Cara, a vida nos empurra pro lado de baixo quando nós não fazemos forças de ir para cima, certo? Eu comentava isso e até virou um corte justamente desse texto do Chesterton abordando o Flambeau e falando pro Flambeau que assim, cara, hoje em dia tu te mantém numa certa elegância, num certo nível de maldade que não te torna um homem nem vulgar, nem absurdamente cruel, mas isso uma hora vai passar. Tu vai começar a degringolar, a descer a ladeira, certo? Então, você tem que entender que ou você agora começar a ascender ou você vai descer muito mais baixo do que você está. Você não vai conseguir se manter nesse lugar que você está, certo? E nós, quando estamos, né, nesse nosso desejo de ficar bem com todo mundo, ou de simplesmente sermos os caras que não se incomodam, e assim por diante, a tendência é quase a fatalidade, não tem como evitar isso, é que nós vamos piorando com o passar do tempo. Nós vamos se tornando cada vez mais arraigados, nossos vícios vão cada vez nos limitando mais, nossas más tendências vão nos limitando mais, nós nos tornamos cada vez mais mesquinhos, nós nos tornamos cada vez mais rabugentos. E isso que a gente às vezes comenta, que as pessoas, gente velha fica rabugenta, muita gente diz isso, né? As pessoas idosas, né? Ficam rabugentas e assim por diante. Olha, gente, eu não sei, eu tenho experiência com várias pessoas idosas que ficaram pessoas muito bacanas, tá? Gente muito generosa. Outras pessoas realmente ficaram rabugentas. E eu conheço gente que não chegou na casa dos 50 anos e já tá bem rabugento, tá? Bem pessimista, certo? E assim por diante, certo? Isso é um preconceito infundado, assim como vários outros preconceitos que as pessoas têm com as pessoas idosas, tá? Mas... e que é um absurdo. Esses preconceitos também, falando muito rapidamente, só fazendo um parênteses muito rápido. O preconceito com as pessoas idosas, via de regra, denota, né, o nível baixo que a nossa sociedade está, tá? Como nós não valorizamos mais de verdade, como comunidade e sociedade, o valor da experiência, né, o valor da sabedoria e aquilo que a história pode nos dizer, mas só, né, valorizamos as capacidades de um corpo jovem, né, uma vida de relações, né, porque muitas experiências das pessoas que vivem mais tempo é que seus melhores amigos, as pessoas mais próximas vão morrendo e assim por diante. Como não valorizo mais as coisas que eu deveria valorizar, especialmente, valorizo só essas coisas secundárias, prazer físico, disponibilidade, relações, contatos, beleza, sei lá o quê. Então, isso denota também a frivolidade do nosso tempo, né? Mas, essa rabugice, ela vai crescendo na vida das pessoas, muitas vezes, não só por isso, às vezes tem outras condições, tá? Às vezes são rasgos de personalidade também. Mas especialmente porque o fato de eu estar descendo a ladeira. É a inércia que me leva a essa
escada rolante que corre ao contrário, né? Então, o que significa essa escolha, né? Na verdade, a escolha é por ter escolha. Nós pararmos para pensar, a coisa funciona assim. Ou eu escolho a luz, o bem, a verdade, né, a beleza, ou então, naturalmente, eu vou ser escolhido pelas trevas, tá? Aí eu decido aonde é que eu quero estar nesse mundo das trevas. Se eu quero estar no lugar daqueles que são conduzidos ou daqueles que conduzem. Aí é com você, né? Mas você vai estar mais do lado das trevas do que do lado da luz, muito fatalmente. Porque só essa sua inércia em não se preocupar, né, com quem governa, com quem reza, né, e com quem, de que forma trabalha e se administra o trabalho das pessoas, você já está abrindo caminho para os malvados, né? Se você pode fazer alguma coisa para defender um inocente e você simplesmente abre caminho, não faz nada, não é comigo, tipo o drama do Homem-Aranha, né? Que não parou o bandido que depois virou assassino do seu tio, tá? Mas no caso dele ele não tinha como saber isso de maneira imediata, mas ele sabia que era um bandido, sabia que era um cara que se não fosse detido ia continuar fazendo maldades. Agora, você viu que tá ali um cara dizendo, cara, sai daqui porque eu vou fazer tal coisa com esse inocente. E você simplesmente sai placidamente, não há como dizer que você, de alguma forma, não facilitou o caminho do bandido. Talvez há milhões de atenuantes para uma atitude dessa. Cara, ele estava armado, cara, eu saí dali para o mais rápido possível conseguir ligar para alguém. Cara, eu saí dali, chamei mais um ou dois que foram comigo ali, a gente foi correndo ajudar aquela pessoa e salvamos ela, tá? Perfeito. Existem várias explicações do porquê uma pessoa boa tem motivos de sair de uma situação dessa. Mas o que eu quero dizer é isso. Quando a gente pode fazer alguma coisa em favor do bem e não faz nada, a gente abre o caminho para o mal. Tá? E é isso que Chesterton... E é interessante porque é uma coisa que parece tão óbvia, né? Uma coisa que parece tão óbvia, tão... Então, eu falei isso, alguns de vocês devem estar até dizendo assim, ó, putz, mas tá, Rodrigo, agora já estou começando a ficar chato porque você está falando a mesma ideia 200 vezes. Mas, o que me chama a atenção é que essa ideia, né, seja registrada especialmente no leito de morte de Chesterton. Ele enxergou isso com uma clareza nova. Ele enxergou isso, né, de uma forma, alguém que está perto da morte, né, ele tá começando a fazer a síntese última da sua vida. E de como é importante a questão da decisão. Né? Então, talvez a ideia, não é tanta a questão da ideia, né, de você estar assim pensando meramente, ah não, tá, beleza, já entendi, tenho que escolher a luz, porque quando eu não escolho a luz, eu praticamente sou escolhido pelas trevas. Legal, boa ideia. Não, não é muito essa a grande ideia dessa nossa conversa aqui. A grande ideia dessa conversa é você entender o quanto é importante fortalecer a vontade. Fortalecer a vontade. Por quê? Porque quantas pessoas, como nós falávamos antes, a maioria dos nossos amigos, nossos parentes familiares, nós mesmos, nós não acabamos sendo essas pessoas água com açúcar em várias situações, não porque eu não vi até que eu deveria agir, ou não sair dali com um profundo peso de consciência porque não fiz o que deveria, né? Mas porque eu não tenho uma vontade forte, uma vontade fortalecida que seja capaz de, num momento, né, de real demanda, eu ser capaz de pegar e dizer assim, ó, cara, eu vou fazer isso, né, apesar de tudo que custa. Porque muitas vezes, diante de uma situação, ou diante da vida como um todo, fazer o que se deve, do jeito que se deve, com todas as circunstâncias que se deve ter, certo? É algo que custa muito, custa demais, né? Custa uma morte em vida, em alguns casos, certo? Custa a morte da boa fama, custa perder dinheiro, custa tantas coisas que são boas e aprazíveis, né? E que levianamente ninguém deveria abrir mão, tá? Então é isso também, ninguém seja consumido aí por uma síndrome de heroísmo, aí, heroísmo fato, heroísmo vazio, né? O homem tem que ter responsabilidade sim, tá? Não é assim que a gente abre mão de coisas importantes, preciosas, valiosas para a vida, tá? Mas, quando a gente tem essa hierarquia, ser coerente com ela, se eu não tenho a vontade fortalecida,
gente, não adianta boa intenção, né? Fatalmente iremos falhar, tá? Acredito que Chesterton é um dos grandes exemplos que a gente tem disso. Se você não conhece a história e a biografia de Chesterton, novamente convido você a procurar, né, lá no canal da Sociedade Chesterton Brasil. Vai ter várias coisas falando da vida do Chesterton. Tem esse mês de maio e junho que pegou justamente, né, esse mês, né, antes do aniversário de morte de Chesterton, em que a gente produziu esses vídeos sobre a vida de Chesterton, a biografia de Chesterton, porque este homem foi um homem que percorreu um caminho cada vez mais se fortalecendo na verdade e tendo vários atos em favor de viver em coerência com essa verdade. Esse é o exemplo dos mártires, esse é o exemplo dos santos, esses exemplos de todos os grandes heróis, certo? E, bom, você talvez não seja, né, convidado pela vida a fazer alguma coisa, né, que entre nos livros de história, mas viver uma vida simples com dignidade, né, sempre vai demandar heroísmo. Está bem, pessoal? Vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.